sobre essa mudança de agenda que houve, né? Na verdade, a gente está começando a primeira mesa agora, né? Por vários motivos, enfim, não houve a mesa de ontem. Então, hoje é a primeira mesa. É um prazer estar aqui, ainda que por coincidência, do acaso, abrindo, e algumas responsabilidades. Então, talvez legal falar, né? Lembrar, é importante lembrar que esse é o terceiro seminário, né? De artes cênicas, organizado pela Fernanda Bonde, nossa coordenadora, Ana Kfouri, e marca, né? Mas a princípio eu acho que marca uma chegada do curso, né? Com um programa de pós-graduação agora, né? Uma pós-graduação lato sensu, pelo CCE da PUC, onde a gente se encontra aqui com o suporte da equipe, agradecendo aí todo mundo do CCE que está aqui com a gente. Então, é um programa de pós-graduação lato sensu que a gente começa a implantar agora, né? Vai abrir a primeira turma a partir desse semestre que vem, e, ao mesmo tempo, esse programa marca também, né, essa década de, né, acontecimento desse curso, né? O curso está acabando de fazer 10 anos. Então, é um curso razoavelmente novo, né, do ponto de vista da instituição, da PUC. Ao mesmo tempo, já não é mais uma criancinha, enfim, já é um jovenzinho, já querendo sair sozinho, né, de casa. Então, nesse sentido, é muito legal lembrar esses 10 anos, minimamente, como eles são, né, um processo de amadurecimento de uma coisa que nos leva a esse curso de pós-graduação, e, ao mesmo tempo, uma certa identidade que ele vai ganhando, meio híbrida, né? Meio uma identidade interessante. É um curso enxuto, né? É um curso enxuto e agudo, né? Está me parecendo que é interessante pensar isso. E eu acho que isso está muito claro para quem puder acompanhar toda a programação aí desse seminário organizado pelas professoras, né? Com 5 mesas, que eu acho que vão bem, pontuam bem o que a gente vem pesquisando, né? Principalmente nesses 5 projetos principais, né? Uma mesa ligada à cidade, né? Como corpo cidade, né? Uma mesa ligada à questão da cena, desde a cena audiovisual para a cena performática, a cena teatral propriamente dita, né? Uma mesa ao corpo, ao movimento, dedicada ao corpo e ao movimento, ao corpo no próprio corpo, no sentido do ator, do performer, enfim, corpo humano, o corpo cênico, né? O movimento, as artes do movimento, né? O texto, de alguma maneira, né? Num sentido mais amplo, texto, a dramaturgia. Acho que a mesa se chama mais exatamente de dramaturgia, mas, enfim, né? A gente sabe que todas as pesquisas e os trabalhos que vem acontecendo com o professor Pedro Kozovski e todas as discussões do Departamento de Letras passam por uma questão expandida do texto, da textualidade e das escritas, inclusive as escritas ditas dramatúrgicas ou de cena, enfim. E, por último, essa unidade, né, forte, né, que é a própria palavra, que nos une a todos aqui nesse departamento e nessa nossa profissão, enfim, né, que a palavra também, as suas corporalidades, suas forças. Então, esses 5 pontos eu acho que são muito interessantes para a gente entender essa identidade híbrida, aberta, né, essa identidade, né, que oscila, né, enxuta e aguda desse curso que a gente vem construindo. Então, é muito legal estar aqui abrindo. Parabéns a todos os envolvidos que estão aqui presentes agora, os que já não estão mais, mas que estão de alguma maneira, enfim, e todos os que orbitam, né, essa experiência dos últimos 10 anos, né? Antes da gente dar início, então, eu apresentar a Adriana e passar a palavra para ela, eu acho que a Duda tem uma informação que é interessante de cunho prático aí para a galera poder se inscrever e atividades complementares, certificados, enfim, Duda, pode falar aí para a gente, por favor. Então, só uma informação para todo mundo ficar atento ao chat, porque o pessoal do CCE vai estar colocando algumas informações, vai colocar também um formulário que, para quem quer ter o certificado de participação, tem que ficar atento para poder preencher esse formulário. E também só vai conseguir o certificado as pessoas que estiverem presentes em pelo menos metade de cada um dos dias e estiverem presentes em pelo menos 3 desses dias. E também, quem quiser ir escrevendo perguntas no chat, eu vou anotando elas, depois passo, enfim, para o Daniel, para a Adriana. É isso. Ok, obrigado, Duda. E se alguém pudesse, você, Duda, ou pudesse aproveitar e dar umas olhadas no YouTube também, porque fica difícil aqui para a gente
Às vezes chegam algumas perguntas pelo YouTube também, pode ser legal aí se você puder, né, tratar disso. Com certeza. Então, gente, dando início a essa primeira mesa, que se chama exatamente, né, Teatralidades de um Rio de Janeiro romântico e quase republicano, escavando a coisa pública. Então, é legal começar partindo desse próprio título, que foi, de alguma maneira, uma provocação nossa, quando eu convidei a Adriana e a gente conversou sobre isso pela primeira vez, né? Que, de alguma maneira, nossas pesquisas estão se cruzando de um curso específico, além do Projeto Som, que eu me ocupo desde sempre, da questão do som, da trilha, da música, enfim. Tem uma outra disciplina que a gente já se cruza aqui há muito tempo, que se chama Teatro, Música e Cultura Brasileira, né? Então, tem sempre essa passagem, de acordo com as minhas pesquisas, as questões de sonoridade, de musicalidade, acabam atravessando muito uma formação, né? Talvez o primeiro desejo de formação de uma identidade brasileira, uma corrida pelo nacional, que depois vai se tornar uma corrida pelo elemento popular, de alguma maneira, e isso cruza, né? Uma espécie de afã romântico do século XIX, né? E todas as transações republicanas, né? De abolição, enfim, processos anti-escravatura, processos de modernização da cidade, processo de um certo republicanismo, chegando a uma certa liberdade popular, forçando a barra, tudo isso. Mas a provocação está em que também a gente pode pensar isso de um ponto de vista contemporâneo também, porque essa historicidade, né, essa ideia de temporalidade, ela também, do ponto de vista crítico, né, contemporâneo, ela também se problematiza. Então, de alguma maneira, se a gente pensa as estratégias de representação do teatro, da escrita, da criação de identidade de tipos, né, de toda a jogada de paródias e de pastiches e de adaptações e de memeficações do modelo de fora para dentro, dos modelos hegemônicos, narrativos, etc., né, a gente ainda é um país romântico e talvez quase republicano, né? Então, a provocação, eu acho que vai um pouco por aí, lembrando o republicano aí na sua acepção mais em sentido da coisa pública, né? A res pública, que a gente está saindo de um outro delírio coletivo eufórico sobre as eleições norte-americanas. Não estamos tratando do Partido Republicano norte-americano, mas sim de uma tentativa de pensar uma coisa pública, horizontal, um atravessamento do que seria essa cultura. Então, o primeiro ponto, obviamente, aí que a gente vai passar já a palavra para a Adri, mas, né, a gente já está conversando sobre isso, é como esse assunto vai atravessar, né, essa questão, essa problematização da própria historicidade, da própria historiografia, né? Não só da cultura brasileira, como mais especificamente também das questões de cena ou de teatro, né? Então, você vai ter uma série de historiografias, um projeto historiográfico que, de alguma maneira, precisa ser revisado, porque ele implica também um processo de apagamento desse elemento popular que parece ter ficado, né, pelas brechas, pelos cantos, né, sem o devido cuidado nesse sentido, né? Então, esse problema, eu acho que a gente estava conversando sobre isso, eu e a Adriana, é legal marcar essa imagem. Eu acho que se trata muito mais dessa revisão e dessa problematização da escrita historiográfica sobre a cultura e o teatro brasileiro. Também se trata muito, muito menos de uma historiografia, né, do teatro, mas muito mais de uma teatralização da história, né? Eu acho que a gente está tentando tratar a partir dessa perspectiva, né? E essa teatralização da história, obviamente, diz respeito a teatralidades, muito menos ou muito mais, aí dependendo da perspectiva de cada um, mais do que uma profissionalização propriamente dita, né, de uma classe profissional do teatro. Mas, claro, que atravessa tudo isso também, sem questões. Mas essa teatralidade ela é uma forma híbrida, né? Ela é uma forma ruidosa, né? Ela é uma forma, um looping, né? Ela é minoritária, né? Esse elemento popular que demorou muito para conseguir furar o bloqueio e conseguir ganhar voz, né, e conseguir se configurar, né, dentro dessa coisa que o Brasil vai construir já mais para o século XX como o elemento nacional popular, né? A gente vai verificando como o nacional foi chegando muito mais
muito via teatro, via as teatralidades da praça pública, né, da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, mas tantas outras, enfim, mas como ele vai, de alguma forma, furando, né, o elemento popular, a resistência dele, que é silenciada, por um lado, e, ao mesmo tempo, ela é silenciosa, porque clandestina, porque criminalizada, porque apagada, porque prensada, né, no chão, enfim, nos cantos. Então, essa jogada que a gente vai verificando nas musicalidades, na ideia de síncope, na ideia de ruído, na ideia de comédia, na ideia de grito, nas saturações, né? Nas sobras, nas contaminações desse modelo colonizador, né? Que, de alguma maneira, vão construindo e forçando essa barra de um projeto civilizador, né? Dessa coisa que alguns autores vão chamar do surto civilizatório do século XIX, né? Então, se trata muito mais de desviar de uns arroubos românticos das tragédias e dos grandes heróis e das grandes narrativas épicas, etc. E, ao mesmo tempo, também problematizar seus subprodutos melodramáticos, né? Que daí declinam, né? Dessa invenção da cultura popular, do folhetim, da novela, da série, do capítulo, né? Do desejo do público, né? O público-alvo, uma série de questões que estão aí. E, nesse sentido todo, eu acho que o debate que a gente vem trazendo, né? Não só eu e a Adriana, algumas vezes, mas assim, estou vendo outras pessoas aqui presentes também, é um prazer recebê-los, alguns alunos dessa aula, inclusive, estão aqui, né? Então, eu acho que essa ideia de escavar, né? Essa ideia de cavucar. Antes de passar, né, a palavra para a Adriana, eu queria lembrar só da grande, talvez a maior cantora brasileira, né? Que traz essa ideia de cavucar, né? Vou cavucar, em terra que tem minhoca, eu gostar de cavucar, né? Clementina de Jesus. Então, para pensar essa cavucada toda, eu fiz esse convite à Adriana Schneider Alcuri, que é artista em geral, atriz, diretora, pesquisadora de teatro, professora de direção teatral da graduação e da pós-graduação em artes da cena, na UFRJ, né? Superintendente de difusão cultural da Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, além de membro da Academia das Artes do Mundo, em Colônia, pós-doutorado em arte e fascismo na Universidade de Bonn, na Alemanha, e por aí vai uma série de questões incríveis que a gente vai ter o prazer de receber uns fragmentos dessa experiência toda aqui. Adriana, minha querida, a palavra está com você. Por favor, seja bem-vinda. Bom, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui na sala do Zoom. Que legal, que bom também poder fazer essa fala com a sala do Zoom cheia, né? Não estou vendo o YouTube, mas tem 32 pessoas aqui, isso dá um calor, é muito bom. Também queria saudar a Ana Kifuri e a Fernanda Bond, que organizaram o seminário, e todo o pessoal da PUC que está aqui cuidando dessa transmissão. Perdão, não anotei o nome de ninguém, mas sintam-se aí saudados, e fica aí já o meu agradecimento pelo convite. Bom, eu tô tensa, porque acho que essa conversa que o Daniel, né, me propôs, ela é uma conversa que amarra muitas questões, né? E vamos dizer que eu não sou especialista em nenhuma delas, mas todas essas perpassam as coisas que eu venho trabalhando nos últimos anos, né? Que tem a ver com os meus interesses das relações entre teatro e cultura popular, das relações entre arte e política, das relações entre arte e cidade, né? E das relações disso com a noção do artista pesquisador, que é essa figura que muitos de nós encarnamos também hoje, né? Dentro da universidade, como professores pesquisadores, nessa noção de artista pesquisador. Então, assim, a minha intenção aqui hoje é recuperar uma pesquisa que eu realizei em 2008, uma pesquisa de pós-doutorado, que aconteceu na Unirio, sob supervisão da professora Beth Rabet. Foi uma pesquisa em História e Historiografia do Teatro, mais especificamente sobre a segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, a partir da figura da Marietta Baderna, uma bailarina clássica italiana que chegou ao Brasil
né, muito jovenzinha, impulsionada, né, pela chegada de muitas companhias de teatro lírico no Brasil naquele momento. Também num momento muito interessante que se chamava de febre dançante, a gente tem alguns cronistas que falam disso, então era uma efervescência de danças pelas ruas, nos salões e também nos teatros, e essa figura controversa da baderna, na verdade, controversa um pouco porque ela se tornou conhecida por ser a bailarina do dicionário. Há um verbete sobre ela bastante interessante no dicionário Aurélio, quem quiser abrir aí, que faz referência à baderna, com essa noção de baderna bagunça que a gente tem hoje, mas nem sempre foi assim. Baderna, se eu não me engano, tem a ver com algum tipo de dispositivo náutico, né, dos navios da época. E aí, a partir da baderna, esse termo ganha essa acepção. Há muitas controvérsias, a gente não sabe muito bem ainda se esses mitos de que a baderna, o pai da baderna era ligado aos movimentos anarquistas na Itália, que por isso eles tiveram que se exilar para o Brasil. A gente não sabe exatamente se isso é verdade, apesar de ser bastante sedutor de pensar isso. Mas o que me interessou na baderna foi essa mistura que ela fazia entre a dança clássica e as danças características do Rio de Janeiro naquele momento, especialmente o lundu. Então, ela misturava o lundu, ela já fazia uma operação híbrida no corpo dela, que tem a ver com algumas questões que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar essa relação, né, do romantismo com um certo projeto civilizatório de Brasil, mas o tensionamento disso, obviamente, com esse campo popular. E esse projeto de pós-doc estava relacionado a um grupo de estudos mais amplos da professora Beth Rabet, cuja pesquisa se chamava A Civilização do Brasil Começou pelos Pés, baderna, na dança-teatro. Tinha uma série de pesquisadores trabalhando, cada um com sua vertente de pesquisa, muito interessante também para a gente pensar nessa noção de grupos de pesquisa, né, que eu acho que é alguma coisa que pode interessar para algumas questões que vou colocar aqui, cada um pegando ali um trabalho, todo mundo trabalhando arduamente, né, no acervo de periódicos da Biblioteca Nacional. Então, houve uma recolha muito grande, né, de folhetins e matérias naquela época. A gente trabalhou sobre fontes documentais importantes assim, né, do trabalho historiográfico. Então, foi uma pesquisa que iluminou para mim algumas questões sobre o teatro no século XIX. E aí eu estou falando agora do teatro de sala, né? Porque tem um outro mundo que não estava acontecendo na sala. Na verdade, esse outro mundo é o que me interessa e que eu acho que interessa muito para nós aqui. Então, me iluminou algumas questões sobre o que estava acontecendo no teatro naquele momento e algumas retóricas sobre esse teatro, algumas coisas que estão contadas em livros célebres sobre o teatro brasileiro e que são usados muito na graduação, né, eram problematizados. Então, tem uma historiografia que passa a ser problematizada por conta de um tipo também de atitude metodológica, né, nos estudos historiográficos do teatro no Brasil, que eu acho que isso é importante de mencionar. Bom, já entrei no assunto, mas eu queria falar que a minha fala aqui vai ser sobre isso, sobre a baderna, vou recuperar essa pesquisa. E, num segundo momento, eu vou trazer uma experiência aí como artista pesquisadora, uma experiência que a gente realizou na Praça Tiradentes, em 2017, 18, com o coletivo Bonobando, do qual eu faço parte, onde a gente, sim, aí escavou nessas camadas historiográficas e de memória da Praça Tiradentes para realizar uma ação de contramonumentos naquele local. Então, eu vou tentar fazer um exercício meio árduo aí de costurar essas coisas e chegar a algum lugar aqui para o nosso debate. Voltando, então, à questão da baderna. O debate historiográfico importante a ser feito, né, sobre o teatro no Brasil diz respeito ao seguinte: são questões que são puxadas pela professora Beth Rabet e outras professoras, pesquisadoras de teatro, que, de alguma forma, têm a sua formação na história. Como eu disse, a minha formação não é na história, é na antropologia. Então, isso também traz aí um tensionamento interessante, me parece, entre a história clássica, entre a história e a antropologia.
Mas os trabalhos da Beth Rabet, da Tânia Brandão, né, de outros historiadores também, eles questionam, a partir de um determinado momento, o modo como a historiografia do teatro vinha sendo produzida no Brasil até então. O projeto de historiografia do teatro brasileiro ele é um projeto com parâmetros modernos, né? Ele é um projeto que surge ali do bojo também dessa chamada modernização do teatro brasileiro, que acontece ali no momento, né, dos migrantes europeus fugidos da Segunda Guerra Mundial, e que fazem o que se chama de renovação. Então, a gente está falando do Zimbinski, a gente está falando de George Streller, a gente está falando, né, de uma série de artistas que saíram, né, da Europa, vieram para cá e que fizeram essa modernização, um pouco aprimorando a noção de encenador e, com ela, a figura do encenador. Quando, né, esse pessoal, esses artistas chegam ao Brasil, há uma mudança, né, na própria formação, na própria ideia de concepção do espetáculo, né, na organização dos modos de produção, no modo também como se pensava a criação artística, o teatro como arte e não mais como um subgênero da literatura, né, uma outra ideia do que era o teatro. Esse impulso ele trouxe junto também uma produção crítica, né? Então, críticos que passaram então a pensar e a escrever história, eu já estou falando de anos 40, anos 50, com esses parâmetros, né? Então, a gente tem, por exemplo, um fato que virou uma espécie de cânone no nosso campo, de que a estreia de Vestido de Noiva, né, foi, na verdade, ali o marco zero da modernização, né, do teatro. E, na verdade, esses pesquisadores recentes, né, que eu estou citando aqui, a Beth Rabet, Tânia Brandão e outras, começaram a questionar também esses marcos ao revisitar essas fontes e ao trazer, né, um outro instrumental da própria história para olhar para o teatro de uma outra maneira. Então, esses historiadores, digamos assim, pioneiros, eu estou falando do Décio de Almeida Prado, do Sábato Magaldi, né? Todos esses autores que que vocês leem na graduação em geral e que professores usam também quando vão lecionar a história do teatro. Esses autores eles são marcados por esses parâmetros modernos, né? Que enxergam o teatro, a arte teatral, como sendo de um determinado jeito, com parâmetros hierárquicos também, estéticos, muito definidos, né? Da noção do que é um teatro de arte, do que é um teatro mais popular. Então, há ali toda uma visão sobre o teatro que é contada, né, historiografada, a partir da lógica do texto, do documento escrito, né, acompanhando aí o próprio debate da história. Só que o teatro ele não é só uma arte do texto, ele é uma arte da cena, tem a ver com o corpo, a presença do corpo, tem a ver com o modo de atuação. Então, esses pesquisadores, essas professoras pesquisadoras mais recentes, digamos assim, que, na verdade, são importantes porque são também professoras que vão fundar, que vão criar a pós-graduação, né, de artes cênicas no Brasil. Isso não tem muito tempo, que a gente pode estar falando aí, não verifiquei, vocês me desculpem, mas eu acho que não tem 40 anos, né, que existem cursos de pós-graduação em artes cênicas, né, em teatro. Esses intelectuais, estou falando essas porque eu trago muito a referência da Beth, da Tânia, elas vão começar a formar também uma geração de pesquisadores que vão poder olhar para a história do teatro com outros parâmetros, com outras formas de revisitar essas fontes. E aí essa ideia, né, de uma história que dê conta dos modos de atuação, né, uma história que dê conta do tipo de cena, do tipo de corpo, é algo recente. É nesse momento que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de eu ter realizado o mestrado na Unirio estudando o teatro de Mamulengos da Zona da Mata pernambucana. Mesmo eu, quando entrei lá em 1999, eu tive que ralar muito para legitimar que eu poderia, dentro de um curso de teatro, estudar o mamulengo, que era considerado como folclore, portanto, não enquadrado dentro de uma noção do que era teatro. Estou falando de 99. E os meus colegas ali naquele momento estavam estudando o quê? Circo-teatro, revisitando o teatro de revista, né? Hoje a gente tem uma quantidade de pesquisas sobre o teatro de revista que são interessantíssimas. Todas as pesquisas sobre circo-teatro no Brasil, tudo isso é muito recente, né? Estou falando aí já de 20 anos.
né? Essas pesquisas elas passam, então, a problematizar esses cânones que marcaram uma certa historiografia e que ainda é usada, né, nos cursos de graduação, especialmente nas disciplinas de história, como a forma de pensar a história. Bom, voltando então para a baderna. Essa ideia de fazer a pesquisa, né, sobre a baderna, ali na segunda metade do século XIX, tem muito a ver com isso. Como pensar, né, esse corpo da baderna? Né? Como era esse lundu que a baderna dançava? Como, né, que tipo de cercamento metodológico a gente tinha que fazer para escrever e olhar sobre o fenômeno sobre isso, ou para tentar extrair, né, do fenômeno alguma coisa que pudesse dar conta disso, né? De um fenômeno que não era baseado em texto escrito. Então, a gente está falando aí também de um arsenal metodológico que passa a ser fundamental para a gente poder escrever história de uma outra forma. Daí foi muito importante para mim a microhistória, que eu vou citar aqui só um autor que é bem importante, que é o Carlo Ginzburg. O Carlo Ginzburg tem aquele livro muito interessante, O Queijo e os Vermes, que ele tenta exatamente contar a história de um moleiro, né, que foi condenado num tribunal da Santa Inquisição. Né? Esse moleiro, né, e aí ele até, lá no livro, tem uma hora que ele fala assim, imagina se os historiadores pudessem ir até, né, ali aquele momento do julgamento desse moleiro e ouvir o que está sendo dito. Como essa é uma experiência impossível, como dar conta, então, né, de um julgamento onde você tem só alguns documentos, mas que a coisa toda se dava numa cultura, né, fundamentalmente oral. A mesma ideia a gente poderia olhar a gente poderia trazer para os fenômenos do teatro, né? Então, a microhistória foi muito interessante para mim, porque ela me obrigava a partir de uma massa de indícios e, a partir desses fragmentos, tentar, com o esforço de vários agenciamentos de fontes, poder dar conta desse corpo. Então, estou falando disso porque algumas impressões, né, desse estudo, de outros que estão operando dentro dessa lógica, eles iluminam algumas questões que desmistificam, né, muitas das visões que se tinha ou ainda se tem sobre essa cena ali no século XIX. Por exemplo, né, essa cena ela era fundamentalmente híbrida. E é interessante porque a gente vai falar de hibridismo no teatro como se ele fosse um fenômeno do teatro contemporâneo. E, na verdade, ele está presente desde sempre no teatro que acontecia em sala, para não falar de tudo que está acontecendo fora da sala, que eu vou abordar aqui também. Né? Mas, então, ali é impossível falar de qualquer fenômeno que acontecia dentro dos teatros sem pensar que dança, música e cena eram indissociáveis. Seja pelos programas, né, que aconteciam a cada noite, que envolviam, né, uma área de uma ópera, um padedê, um pedaço de um drama, um outro padedê e uma comédia, né, ou qualquer outra ordem, né, ou isso, ou então dentro, né, das próprias cenas apresentadas. Né? Nesse sentido, é fascinante aí, claro, destacar, né, como a comédia ela passa a ser alguma coisa também que vai se diferenciar, né, nesse universo. Não à toa, muitos desses historiadores que eu estava aqui mencionando, eles não valorizam, por exemplo, o fenômeno de teatro de revista, o que é muito um contrassenso, né? Um fenômeno que atravessa muitos anos, que vira o século XIX para o século XX em intensa atividade e que vai oferecer como legado, né, todo o panorama das primeiras transmissões de rádio, teatro, assim como vão também dar a possibilidade de formação para artistas que vão fazer os primeiros filmes, né, das chanchadas no Brasil, por exemplo. Então, é muito louco pensar que esses historiadores eles não estão valorizando esse momento do teatro de revista ou não enxergando a potência épica, por exemplo, do teatro de revista e uma série de outras coisas, porque não havia, talvez, ali um instrumental ou talvez porque a noção de popular ela tensionasse uma ideia também de teatro de arte e, portanto, ela era menosprezada como algo menor. Então, o que a gente vê muito desses historiadores, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Claro, o Décio, o Sábato, eles são quem sou eu, né? Não estou criticando esses intelectuais que são fundamentais, mas estou chamando a atenção para alguns pontos. O Sábato, por exemplo, no Panorama do Teatro Brasileiro, que eu acho que é um livro que, né,
muitos de nós trabalhamos, ele tem uma hora lá que ele está tentando falar sobre teatro no século XVIII, e ele cita um documento denominado Triunfo Eucarístico, que foi escrito pelo Simão Ferreira Machado, né, um cronista lá da época. E esse autor ele descreve um acontecimento religioso que estava acontecendo em Vila Rica, lá em Minas Gerais, né? E esse documento ele descreveria assim, minuciosamente um acontecimento, né, para além do teatro, ou do que se entendia como teatro, que consistia numa celebração religiosa acompanhada de procissão, cavalhadas, festejos, danças e representação de 3 comédias. Só que o Sábato ele lamenta que esse cronista ele perde tempo narrando a procissão e os outros festejos, incluindo essas danças, ao invés de falar o que era essa parte teatral. E aí é muito curioso, porque eu acho que aí, né, obviamente, é uma questão contextual, o Sábato mesmo não está enxergando que esse documento ele é muito precioso, né, para que a gente possa pensar, saber dessas cavalhadas, desses outros fenômenos teatrais, ritualísticos, performáticos que estavam acontecendo lá de fora, eles seriam fundamentais para nos informar sobre essas cenas, sobre essas teatralidades no Brasil. Mas o próprio Sábato ele estava interessado ali em entender que texto que estava sendo encenado no pátio da igreja. Porque, para ele, aquilo ali, pelo fato de estar atrelado a um texto escrito para ser encenado, aquilo dali era o teatro, né? Então, estou dando um exemplo um pouco de como essa historiografia ela ainda está muito presente entre nós e como isso tem mudado por conta, né, das pesquisas que estão sendo produzidas, realizadas agora na pós-graduação. Bom, aí também tem uma outra coisa importante para a gente pensar, né? Em 1808, a família imperial ela chega ao Brasil, né? Isso implica numa série de questões, não vou aprofundar muito isso, mas a gente tem aí, né, um boom, né? Tem todo um cenário cultural que passa a ser meio que criado a toque de caixa para transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade que possa receber tudo que uma corte precisa. E a gente tem aí, né, um boom, por exemplo, de construção de teatros, bibliotecas, né, uma série de coisas que são criadas nesse período. E aí, já dando 1000 saltos, né, tem uma coisa interessante de pensar, tensionando aí esse momento, né, ali do final do Primeiro Império e Segundo Império, ele é o momento em que as ideias românticas elas vão ganhar peso, né? Acompanhando, obviamente, todas os conflitos e lutas, né, em relação à metrópole portuguesa e nós como colônias, né, e todas as lutas que implicam no território brasileiro sobre tensionado por essas questões, né? A gente tem aí, na verdade, o romantismo ele chega como a possibilidade de ser uma espécie de explicador do Brasil ou de interrogador do que éramos nós. E aí, assim, para mim é muito curioso, porque há uma espécie de um atraso também aí na chegada dessas ideias no Brasil, e que as ideias românticas, quando chegam no Brasil, elas chegam muito ainda conectadas numa noção de temática e menos tensionadas a noções, né, e outras questões que foram problematizadas, por exemplo, durante o romantismo na Alemanha, que eu acho que é uma referência muito importante para nós, porque a noção de povo, né, a noção de folks, e todos os correlatos disso, a noção de cultura popular, de canção popular, de dança popular, de música popular, ela, na verdade, ela é resultante, né, dessas ideias que proliferaram ali nos movimentos pré-romântico e romântico na Alemanha, no século XVIII, portanto, um século antes. É ali que esses termos, esses conceitos, essas noções vão aparecer, especialmente a partir de figuras como Herder, mas também de pesquisas que a gente vai localizar nos irmãos Grimm, no Goethe, uma série de outros intelectuais daquele momento, que estavam, na verdade, se contrapondo, né, ao jugo, à hegemonia francesa no campo civilizatório da cultura e das artes, estavam ali também, né,
paralelo aos processos tardios da fundação da Alemanha como Estado-nação, que vai ser um pouquinho depois, mas essas ideias vão ser fundamentais para pensar isso. Esses intelectuais, eles vão começar a se perguntar, bom, como é que a gente pode se separar, né, dessa hegemonia francesa, dessas regras que limitam o campo artístico? Então, vem aí uma série de questionamentos, e as interrogações fundamentais são: quem somos nós, então? Se somos alemães, se a gente quer produzir uma arte alemã, quem somos nós? E, ao fazer essa pergunta, para responder essa pergunta, esses intelectuais têm que se deslocar para algo que estivesse próximo à terra, ao chão. Então, vão atrás dos camponeses e passam a recolher esses acervos, que, na verdade, são esses acervos populares, né? É aí, nesse momento, que a gente vai ter as primeiras coletâneas de canções populares, de contos populares, né? As coletâneas do Herder, posteriormente as próprias coletâneas de história dos irmãos Grimm. E é muito interessante pensar como esse fenômeno ele vai problematizar, por exemplo, a noção de artista, o artista, né, conectado a uma ideia de gênio original, que não precisa seguir nenhuma regra, mas que deve, na verdade, estar o tempo todo inventando, né, o seu modo de fazer. Todas essas eu estou falando tudo de uma forma muito simples e percorrendo muitas questões, porque eu acho que elas estão entrelaçadas, né? Só que essas ideias românticas que vão proliferar ali de uma forma muito interessante na Alemanha, né, e que vão engravidar, né, uma série de coisas, inclusive problemáticas depois, né? Mas, enfim, não vamos chegar até lá. Elas chegam no Brasil também. A gente vê, por exemplo, Silvio Romero, na virada do século XIX para o XX, Silvio Romero, que é uma espécie de fundador, entre aspas, do folclorismo no Brasil, usando, inclusive, essa palavra. O Silvio Romero vai ser um leitor de Herder, ele vai ser um intelectual que vai acessar essas ideias, né? Não à toa, o Silvio Romero também é o primeiro intelectual que vai organizar essas coletâneas de histórias, de canções, uma série de coisas, né? E tudo isso depois vai ser fundamental para essas ideias de popular até chegar, né, nos desvirtuamentos disso, né, que é essa coisa popular se tornando na coisa populista, que vai, enfim, a gente vai ter um primeiro exemplar disso de uma forma muito, muito evidente durante o Estado Novo. Não à toa também o Estado Novo é um momento que uma série de relações, de pesquisas de cultura popular, de missões, né, de estudos folclóricos vão se desenvolver também de uma forma muito intensa. Beleza, posto esse parênteses, vamos voltar ali para o romantismo no Brasil, que no teatro ele vai se manifestar de uma forma muito conservadora em termos de estrutura espetacular, né, muito protocolar, mas as temáticas tentando abordar, né, essas questões que, enfim, estariam ali flertando com uma noção de identidade brasileira, né? Também aqui fazendo um resumo, nesse sentido, as representações indígenas que José de Alencar faz são bem emblemáticas para a gente entender isso. Ou seja, o romantismo no teatro ele não tem o mesmo impulso, né, subversivo, né, que o romantismo na Alemanha, por exemplo, teve no seu momento. Os impactos do romantismo na Alemanha no teatro são fundamentais. Shakespeare vai ser o tensionador do movimento romântico do teatro na Alemanha. Aqui no Brasil, a recepção de Shakespeare ela vai demorar um pouco para chegar. Essas coisas estão confundidas ainda com essa hegemonia francesa via, né, colonização portuguesa. Então, é uma relação complexa, né? Ou seja, um modelo civilizatório de teatro bastante controverso. E onde que a gente vai ter, então, esse respiro? Nas comédias. Né? A produção cômica é onde a gente vai ter um pouco a percepção do teatro como fato de cultura, é onde a gente vai poder perceber o contexto sociocultural da época. E ali, claro, todo o pacotão escravocrata, todo o pacotão da representação do negro no teatro, todo o pacotão que a lógica da personagem tipo, né, que a personagem tipo obriga a comédia a fazer. Mas é na comédia, de alguma forma, que a gente vai conseguir ver uma pulsão de uma cidade acontecer, e não no drama romântico, né?
Então, é muito interessante olhar para a comédia como um lugar exemplar da gente poder perceber mesmo o teatro como fato de cultura e a importância do teatro numa cidade do Rio de Janeiro naquele período. Dani, como eu estou de tempo? Sigo? Quantos minutos? Olha, a gente está combinado aqui de ir mais ou menos até 6h30, então você tem... Tá de Você boa, gente? Ou tá complexo esses fios que eu tô... Tá de boa, Dani? Como tá? Tá ótimo. Tá, Acho então que vou tá dando para seguir. seguir, né, todo mundo? É Então tá, ótimo vou também esse seguir, tá? salto. Porque eu tô indo e voltando, mas vamos embora. Então a gente tem aí a comédia, né, como esse lugar onde esses tensionamentos vão acontecer. O Daniel me passou ontem um texto incrível para ler, que é bem legal, que é um texto do Gabriel dos Santos Rocha, que, se eu não me engano, fez mestrado em História Social na USP, e a dissertação de mestrado dele, na verdade, fala disso que eu estou falando, né? Essa escovada da história a contrapelo aí. Sei que estou repetindo de uma forma clichê esse gesto benjaminiano que ninguém mais aguenta ouvir, mas como eu estou aqui numa fala frenética, tendo que costurar um monte de coisas, vamos resumir o debate assim. Então, como eu disse, essas pesquisas, esse olhar, essa é mais do que uma revisitação da história, eu acho, né? Essa produção de pesquisa contemporânea. Eu acho que é mais do que uma revisitação da história. Acho que tem a ver com dívida histórica, eu acho que tem a ver com a própria noção, né, da visão, né, da história desse teatro no Brasil. Então, o Gabriel, a pesquisa dele, quem tiver interesse, o negro como tema e sujeito na produção intelectual de Abdias do Nascimento, 1944 a 1968. E aí o que eu li ontem foi um artigo onde ele fala o drama histórico do negro no teatro brasileiro e a luta antirracismo nas artes cênicas 1840-1950. Fiquei interessada porque ele pega ali um pedaço desse período histórico que eu analisei, no caso da Maria Baderna. E aí ele faz uma crítica muito interessante, já é uma outra camada a isso que eu estou tentando trazer aqui. Se as comédias foram entendidas como algo menor pelos historiadores pioneiros, é só a gente ver quantas páginas muitos desses historiadores dedicaram a Arthur Azevedo, por exemplo, que tem mais de 40 comédias escritas e encenadas, né, anunciando ali um teatro épico antes, né, de Brecht operar dentro do épico, né? Então é muito interessante, né? Porque a gente muitas vezes nos currículos de faculdade a gente fala, vamos estudar teatro épico, aí a gente já traz o Brecht como se ele fosse o inventor, né? E o épico, na verdade, é uma forma arcaica e está presente em todas as expressões populares teatrais. O Mamulengo é épico, o Cavalo Marinho é épico, o teatro de revista é altamente épico, cabaretístico, né? E uma série de outras coisas que vão, na verdade, um fenômeno teatral que vai, na verdade, realizar, né, questões brechianas. Gente, eu estou... Cuidado também com o que eu estou falando, eu estou só fazendo aqui a porta. Tudo isso que eu estou falando daria para a gente ficar conversando muito, mas estou aqui chamando a atenção para algumas coisas, por exemplo, a noção de épico. Né? Então assim, assim, se esses primeiros historiadores pioneiros dos anos 50 ali, né, que, enfim, a maior parte dos livros que a gente lê ainda são deles, eles ignoraram um cadinho da comédia como algo menor, exatamente pelo seu aspecto popular. Imagina essa geração de agora que está problematizando, né, esse debate racial dentro dessas expressões. Então, aqui no caso do Gabriel, ele está problematizando mesmo a noção de personagem tipo. Ele está mostrando ali como que na comédia, né, as figuras, a forma como, né, o negro escravizado naquele período era retratado no teatro, era representado no teatro, já anuncia uma série de questões. Fora a discussão de modos de produção, que eu acho que é também o que interessa nessa conversa toda, pensar que as companhias daquele momento ali, antes e até ali a segunda metade do século XIX, comecinho da segunda metade do século XIX, ali meados da segunda metade do século XIX, tá, vamos mais um pouquinho, elas eram companhias onde tinham muitos atores, atrizes negras, negros, né, e que isso vai se embranquecendo conforme o teatro vai virando, né, um espaço de sociabilidade para as elites. É curioso ver, é isso que o Gabriel está falando no texto dele. Então, é muito interessante pensar como essa personagem tipo, essa máscara, né? A personagem tipo é uma máscara social que articula um aspecto social, né? Pegando aí
os clássicos lá da personagem tipo o avarento, né, a sedutora, o malandro, né, essas figuras, mas com personagens individuais. A gente não está falando exatamente de estereótipo, mas a gente não está falando exatamente de estereótipo porque articula, digamos, papéis sociais com, né, aspectos individuais da personagem, digamos assim. Então, o Gabriel já está problematizando essa representação ali naquele momento, né? E há relatos, né, desses atores e atrizes negras que pintavam o rosto de branco para poder depois fazer personagens brancas, porque não tinha atores brancos. Então, esse embranquecimento também é muito interessante de ver das próprias companhias, né, até a gente poder chegar no blackface. Quer dizer, então, é muito interessante essa complexidade, ela precisa ser levantada, né? E isso o nosso romantismo não fez. Então, na verdade, eu sei que tem outros... eu não vou entrar nessa discussão, mas eu sei que tem outros intelectuais, né, da literatura que vão problematizar isso muito melhor do que eu, né? Mas vou vir um pouco aqui com umas ideias do Otávio Paz, talvez. O modernismo brasileiro, na verdade, eu acho que ele vai executar muito mais direto o projeto romântico do que o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil ele ainda é um pouco engessado, ele não é tão subversivo como o nosso modernismo. Quer dizer, estou falando, marcando o modernismo ali pós-semana de 22, porque há controvérsias também, né? Mas, bom, aí não vai dar para a gente... Vamos parar ali, mas eu acho que o modernismo ele vai executar esse projeto de reelaboração do popular pelo erudito, né, com procedimentos mais parecidos, como, por exemplo, os românticos, né, alemães fizeram, do que o próprio romantismo no Brasil. Então, acho interessante pensar isso, né? E o projeto de arte no Brasil ele prevê uma elaboração do popular pelo erudito de uma forma bastante complexa, né? Só que essa elaboração do popular pelo erudito é o que vai marcar, né, todos os nossos movimentos artísticos ousados, vanguardistas, ao longo de todo o século XX. Então, é interessante a gente observar, me parece, ali para o século XIX, para essa passagem Império-República, porque essas questões estão grávidas ali. É como Otávio Paz diz, né, o romantismo estava grávido de vanguarda. Então, acho que todos esses aspectos, os aspectos políticos do primeiro e segundo império, né, as lutas envolvendo os debates sobre independência, sobre abolição, né, e uma série de outras coisas. E essas tensões elas vão ser, na verdade, eu acho que fundamentais para tudo que vai vir depois, inclusive, né, para uma espécie de elitização, embranquecimento das artes, né, ou, digamos, desse projeto de transformar o teatro num teatro de arte. Beleza, eu vou parar por aqui e vou entrar, então, rapidamente no final da minha fala para a gente poder conversar, que é essa noção de escavação, né? E aí, como que essa noção de escavação, com essas questões epistemológicas, metodológicas e que são políticas, obviamente, em mente, como é que isso vai afetar esse trabalho que a gente criou na Praça Tiradentes em 2017, 2018, com o coletivo Bonobando, do qual eu faço parte. E aí, para falar disso, a gente vai falar também da Praça Tiradentes, e aí a gente, enfim, continua nessa virada aí, né? Império, República, romantismo, modernismo, que a gente está trazendo aqui para a conversa. Bom, esse projeto, o coletivo Bonobando, não vai dar tempo aqui de eu mostrar um videozinho para vocês, que tem 7 minutos, eu não queria perder tempo, mas vocês podem achar na página nossa do YouTube. A Juliana Vicente acabou de estrear um documentário sobre o nosso trabalho no Festival Zósimo Bubu, Encontro de Cinema Negro, um longa que fala dos nossos processos, das questões políticas que são pertinentes aos nossos modos de produção e processos de criação. Mas o importante de informação para a gente ter aqui e poder visualizar essa performance é pensar que o coletivo Bonobando ele é um coletivo formado por artistas de vários lugares da cidade. E aí eu estou falando do Humaitá, da Cidade de Deus, da Vila Cruzeiro, de Santa Teresa, né, do Complexo do Alemão e outros lugares da cidade, Jacarepaguá,
Estou dizendo assim porque não é um coletivo estabelecido num território, é um coletivo que se propôs móvel no território, apesar da gente ter sido originado num projeto de residência artística que aconteceu na Arena Carioca de Cro, um equipamento público municipal, na Penha, e uma residência artística que ocorreu em 2014, 2015, e que resultou no nosso primeiro espetáculo, Cidade Correria, que naquele momento pulsava todas as questões e ebulições que a cidade, naquele momento, tinha acabado de passar por conta dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, toda aquela coisa que a gente viveu ali, que explodiu em 2013, que abriu a caixa de Pandora, pum, resumir. Beleza, esse coletivo foi para a Praça Tiradentes realizar uma ação cuja proposta era problematizar os monumentos da Praça Tiradentes, né, aquelas estátuas que estão ali, e realizar, então, uma ação de contramonumento, né? Uma ação de contramonumento, criando contrapontos àquela história materializada naqueles monumentos, tentando escavar, né, nessa performance essas memórias invisíveis da praça, esses fantasmas, essa nossa ancestralidade, né, apagada, né, e perceber como que, extraindo essas camadas, a gente poderia potencializar, através desses corpos que trazem a cidade, né, ali consigo, né, problematizar a história materializada ali até na nossa noção de patrimônio. É uma ação muito simples, muito singela, que foi criada em uma semana de oficina e de um levantamento muito denso dessas camadas históricas, né? E essas camadas históricas, com toda essa ebulição do teatro que eu estava aqui relatando para vocês, da segunda metade do século XIX e início do século XX, ela se dá especialmente na Praça Tiradentes, né? Na Praça Tiradentes e no seu entorno. A quantidade de teatros, a quantidade de cassinos, a quantidade de espaços, né, mostra a força, né, a força do teatro naquele período para a cidade. Eu vou ler aqui rapidamente. Estou dando uns saltos muito loucos, Daniel. Estou contando essa história de outro jeito, né? Mas vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês um pouco essa paisagem teatral que vai de 1813, lembrando que a família imperial chegou em 1808, que vai ali de 1813, né, até os nossos dias, e vocês vão ver, então, um pouco a ebulição, né, desses teatros. Lembrando que a maioria desses teatros eles foram consumidos pelo fogo, então, muitas vezes, esses teatros, na verdade, eles são os teatros que estão ressuscitando das cinzas e mudando de nome, às vezes, né? Ou então estão sendo reconstruídos. Então, tenham isso em mente. Eu vou ler aqui, porque eu acho essa vertigem é muito interessante para a gente poder um pouco sentir a vibração do que era essa cena teatral naquele momento, né? Real Teatro de São João, 1813. Teatrinho, 1823. Teatro de Plácido, 1824, Teatrinho Constitucional, 1824, Teatro Constitucional Fluminense, 1831, Teatro São Francisco de Paula, 1832, Teatro São Pedro de Alcântara, 1839, Teatro São Francisco, 1846, Teatro Tívoli, 1847, Teatro São Pedro de Alcântara, 1852, Teatro Provisório, 1852, Lírico Fluminense, 1854, Teatro Gimnásio Dramático, 1855, Teatro São Pedro de Alcântara, 1857, Pavilhão do Paraíso, 1858, Teatro São Luís, 1870, Teatro Casino Franco-Brasilienne, 1872, Teatro Vaudeville, 1874, Teatro Varieté, 1877, Teatro Variedades, 1878, Teatro Brazilian Garden, 1879, Teatro Santana, 1880, Teatro Lucinda, 1880, Teatro Recreio Dramático, 1880, Teatro Príncipe Imperial, 1881, Teatro Novidades, 1882, Teatro Lucinda, 1884, Teatro Apolo, 1886, Teatro Éden Fluminense, 1886, Teatro Recreio Fluminense, 1887, Teatro Variedades Dramáticas, 1888, Café Cantante em Moulin Rouge, 1900, Teatro High Life, 1900, Teatro São José, 1903, Teatro Maison Moderne, 1903, Teatro Carlos Gomes, 1905, Teatro da Natureza, 1916, Teatro São Pedro de Alcântara, 1916, Teatro Vitória, 1918, Cine Teatro Íris, 1922, Teatro João Caetano, 1923,
1923, Cine Teatro Ideal, 1926, Cine Teatro São José, 1926, Teatro João Caetano, 1930, Teatro Carlos Gomes, 1932, Teatro Recreio, 1933, Teatro Carlos Gomes, 1950, pegou fogo, Teatro Carlos Gomes, 1961, Teatro João Caetano, 1965, Teatro João Caetano, 1979. E hoje, desses teatros todos, a gente ainda tem o Teatro Carlos Gomes e o João Caetano. O Carlos Gomes pertence à Rede de Teatros Municipal e o João Caetano à Rede de Teatros da Funarge. Bom, isso acho que dá um pouco... fala muito dessa efervescência, né? Eu acho que eu não falei também aqui... Desculpa te cortar aí, mas complementando, na verdade, que é legal como assim, esse tema da cidade, diante disso tudo, eu acho que é muito interessante nesse assunto, é a gente pensar também que cidade, que ideia de cidade é essa, e ao mesmo tempo que ideia de sociedade é essa, porque às vezes isso é muito reiterado, muito naturalizado, né? Dizer, o que é a cidade? A cidade é esse território amplo que às vezes você vê pelo mapa do Google, e você tem uma noção formal, um desenho dela, grande, amplo, político, né? Ou então a sociedade, como todas as pessoas que, sei lá, pagam impostos ou que não pagam impostos também, enfim. Mas, na verdade, essa ideia de cidade e de sociedade, ela tem um endereço e uma forma e um comportamento muito específico, que, de certa maneira, é interessante que a gente vai buscando nessas cavucações todas, nesses escavamentos, nessas escavações, enfim, é interessante notar que o que está rolando ali em volta da Praça Tiradentes, antes da fotografia, ou durante o invento da fotografia, durante o invento do fonógrafo, da música e tudo isso, é, na verdade, o nascimento de uma urbanização que é a marca do modernismo, de qualquer modernismo, desde pegando modernismos do ponto de vista mais afrancesados, com um marco em Baudelaire, no texto O Pintor da Vida Moderna, que é um marco do modernismo europeu, francês, até textos, por exemplo, do Andreas Roysen, que vai dar outros modernismos pela cultura atlântica, pela cultura colonial, enfim, toda essa ideia tem uma marca central disso tudo, que é uma urbanização. E essa urbanização, no caso do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, com essa importância imperial, etc., de alguma maneira reverberando para o Brasil, ela constrói ali um conceito de cidade em volta numa região muito específica, inclusive logo batizada de cidade nova, né? A invenção da cidade, porque imagina que você não tem exatamente uma cidade do jeito que a gente conhece hoje. Isso está nascendo no século XIX com a tal da cidade nova, que é o Mangue, que é a conhecida Pequena África, Largo do Rocio, para a gente hoje Gamboa, Saúde, região portuária, essa onda toda que começa, vai no limite, vai esticando muito até a Lapa, mas ainda nem era bem o caso. Perfeito, então, Daniel, perfeito. Perfeito. Eu vou chegar lá, porque eu acho que a história da Praça Tiradentes ela é muito interessante para a gente pensar isso que você está falando, né? Como que a cidade vai se organizando. A cidade começa ali no Morro do Castelo, né? Digamos assim. Quer dizer, começa ali na Urca, mas rapidamente vai para o Morro do Castelo. Lembrando que vai ser desmontado em 1920, então a cidade ela está o tempo todo lidando com questões de apagamento, né? Tem uma literatura interessante, junto com isso, pensar essa questão da sociedade, que a gente começa a entender que quem são os usuários dessa cidade. É aqueles que passeiam ali, que pagam o bilhete e vão ver teatro. E é legal pensar uma coisa que eu acho que eu não falei lá sobre o Lundu, né, nos teatros, né? Por que o Lundu vai ser um fenômeno interessante para a gente ver esse híbrido, ver como que o teatro ele era extravasado para o que acontecia fora, né? O Lundu dançado nos teatros, ele era um Lundu que dialogava com o Lundu dançado nas ruas. Esse Lundu dançado nas ruas, ele era dançado tanto pelas sinhazinhas brancas, né, num determinado tipo coreográfico, quanto também pelas negras escravizadas, né? Então, o Lundu ele chega no Brasil já complexificado também pelos nossos processos coloniais, ele chega via diáspora africana no Brasil, mas ele chega via diáspora passando por Portugal e chegando via Portugal já elaborado em Portugal. Então, o Lundu já é um problemão para a gente pensar um monte de coisa. Ele é um monte de coisa. Ele é o Lundu satírico, versado, que vai estar na boca de vários palhaços daquele momento que eram engraçados através do canto. Ele tem
o seu lado mais erudito, digamos assim, mais dedilhado, com o uso de instrumentos de corda, né, com um tipo de elaboração e musicalidade, com um tipo de sensualidade já elaborada nessas harmonias, mas ele tem também um aspecto sincopado, né, que vai marcar alguns tipos de lundu, e a baderna, na verdade, ela vai receber isso no corpo, né, e ela vai elaborar isso com a dança clássica, que também não era um fenômeno que ela estava inventando, porque a dança romântica, o romantismo do balé na Europa, naquele momento, já vinha fazendo isso com as danças populares, né, que eram super dançadas também nesse mundo do clássico, e ela vai fazer isso no corpo dela no Brasil. Ou seja, os relatos sobre o lundu são os mais loucos, né? Desde o Padre Lopes Gama, o carapuceiro, que era o maior censor da época, crítico, né, das expressões populares, falando do escândalo das mulheres brancas e negras dançando lascivamente isso nas ruas, até alguns críticos criticando o fato da baderna, né, ousar fazer algum tipo de movimentação mais sensual com as pernas, mesclando a dança clássica. Então, a gente já vê ali esse corpo sendo também misturado, né? Esse extravasamento do que acontecia fora e dentro do teatro, ele é total. Assim. Por isso não faz muita lógica, né? Essa repulsa a um certo tipo de popular que vai aparecer numa ideia de um teatro moderno, em um projeto de arte do teatro. E aí fica um pouco até assim, pensando o projeto dos modernistas, descobrindo o povo, como lá os românticos na Alemanha, né, para poder tensionar e produzir uma arte, né, de elaboração, de digestão, né, para se diferenciar também desse jugo europeu. Chega a ser quase ridículo, num certo sentido, né? Quando a gente não enxerga uma potência que já existia, que sempre existiu. Estou pegando pesado aqui na crítica para a gente discutir também, mas hoje chega a ser quase ridículo, né? Da gente não perceber que essa vida, essa pulsão, ela era total. Tá, então voltando para a Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes, a história da Praça Tiradentes, ela começa já no século XVII, XVIII, XIX. Ali no século XVII, a cidade do Rio de Janeiro terminava nela, né? Ela era meio final da cidade, assim. E nesse momento em que ela era ali o final da cidade, ela era uma região alagadiça que era conhecida como Campo da Cidade. Mas já ainda no século XVII, ali em 1690, ela foi denominada de Rocio Grande, ou Largo do Rocio, né? E ela foi desmembrada ali do Campo de São Domingos, que era uma outra área também, né, que organizava a cidade. Logo depois, ela ficou sendo conhecida como Campo dos Ciganos, devido à chegada de um grupo de ciganos. Desculpa, eu estou usando a palavra ciganos só porque o nome né, eu sei que não é mais a terminologia correta, mas estou trazendo aqui porque o nome do local era Campo de Ciganos, né? Vindos de Portugal, que montaram as barracas e ficaram morando por ali. Em 1747, tem a construção da igreja de Lampadosa nas proximidades, aquela igreja que ainda se encontra lá no local. Ela passa a ser chamada de Campo da Lampadosa. E pouco tempo depois, ali junto com a chegada da família imperial em 1808, passa a ser chamada de Campo do Polé, né, devido a um pelourinho que foi instalado no local. Vocês estão vendo a imagem aí, né? Essa é um pouco a imagem da praça nesse período. Aí a gente pode ver o pelourinho, esse mastro. Eu não estou conseguindo sair daqui para mostrar para vocês a imagem. Queria passar aqui, tem um monte de coisa aberta aqui. Deixa eu tentar. Não, mas a imagem está clara aqui, Adriana. Vocês estão vendo? Então não vou perder tempo com isso. Pois é, aí tem esse mastro, ele é o pelourinho, onde era praticado a prática do polé. A prática do polé era uma prática de tortura realizada desde a Santa Inquisição, que consistia em pendurar o condenado de cabeça para baixo pelos pés, colocando peso, né, na outra extremidade do corpo, e ele era arremessado para baixo de modo que ele ficava pendurado até ter ali seus ossos, suas articulações separadas. É uma forma bastante torturante, né? Bastante violenta. E esse pelourinho ele ficou instalado ali durante muito tempo na Praça Tiradentes, né? Isso ali, né, no século XIX. Então, acho importante evocar essa camada.
Em 1821, esse lugar, a Praça Tiradentes passa a ser chamada de Praça da Constituição, né? Foi logo depois de que Pedro I ele jurou a fidelidade à Constituição. Em 1822 declararia lá, né, a independência do Brasil. E é interessante, né, também evocar um outro episódio ali, que em 1792 Tiradentes vai ser executado ali nessas intermediações, né? Não se sabe exatamente onde, mas ele vai ser executado ali, vai ter seu corpo esquartejado, espalhado, né, por aqui e pelas estradas lá, né, de Vila Rica e tal. Então é importante essas memórias, porque a gente tem um projeto de inauguração daquela estátua, aquela estátua que está lá no meio da praça, né, a estátua de Dom Pedro montado no cavalo, a estátua equestre de Dom Pedro, ela é uma estátua muito importante porque ela é o primeiro monumento com essa característica construído no Brasil, né? E o projeto dessa estátua ele é movido assim por muitas polêmicas, desde a escolha do projeto até mesmo depois que ela foi colocada ali, por que a escolha de Dom Pedro e não a escolha de Tiradentes. Tem uma série de questões que eram polemizadas, né, pela escolha desse projeto. Ela vai ser inaugurada em 30 de março de 1862, já estamos falando aí, vai ser inaugurada por Dom Pedro II, né? Ela vai ser um projeto que vai ser executado, uma parte dela vai ser executado na França por um escultor chamado Louis Roucher, que trabalhava muito bem com bronze. E aí, evocando a memória de vocês, tem Dom Pedro montado no cavalo e ao redor dele, né, uma série de representações indígenas com os rios que estão ali ao redor. E aí, essa estátua ela vai ser inaugurada, como eu disse, em meio a muita polêmica, em 1862, e um pouquinho depois eles vão inaugurar aquelas 4 estátuas que se encontram nas quinas da praça, que representam as virtudes, né, das nações modernas. E aí você tem ali a liberdade, a união, a justiça e a fidelidade. Inclusive, a Estátua da União carrega a representação de um facho, né? Mais tarde, a estátua ali do século XIX, mas mais tarde vai se tornar a representação do fascismo na Itália. Então, esse conjunto estatutário, né, ele vai ser alvo de polêmicas durante muito tempo. Existem uma série de charges que vão ser produzidas aí, né, durante todo o período pré-proclamação da República, que vão debochar, né, daquele conjunto estatutário. João do Rio vai escrever sobre isso também, debochando, né? A gente tem aqui alguns exemplares, e é interessante isso porque a caricatura também surgindo no Brasil e essa estátua sendo atacada diversas vezes no jornal por conta de um caricaturista italiano que vai chegar aqui. Estou tentando, me perdi aqui minhas anotações, mas a obra dele é muito interessante porque ele é um caricaturista que vai fundar alguns jornais com uma perspectiva abolicionista bem forte, chama Ângelo Agostini. Vou mostrar aqui um pouquinho, só rapidamente, das caricaturas para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela de novo. Aqui algumas caricaturas, tá vendo? Ele vai brincando, eles desmontam, aí faz uma brincadeira de fala, né, de todas as contradições, né, desse momento império, república, ou seja, é um monumento que é atacado desde sua criação, não só a polêmica, né, da sua construção ali, do porquê da escolha de Dom Pedro, mas ele vai ser atacado. Então, assim, o nosso ataque, entre aspas, em 2018, ele não foi diferente, né, desses ataques que esse monumento recebeu ao longo de todo esse tempo. Eu vou terminar a minha fala, porque eu já vi que estou aqui, já são 6h15, mas eu vou terminar minha fala só mostrando um pouquinho o que a gente fez. Aqui, um trechinho da primeira cena da ação, onde a gente está problematizando a estátua de Dom Pedro, trazendo uma outra polêmica também estatutária
né, da história do Rio de Janeiro, que é a cabeça de zumbi, que fica ali, né, num canteiro central na Presidente Vargas. Com 30 metros de altura, fumando e bebendo, no meio da Lapa, de pernas abertas. Fala! Eu não quero a cabeça de zumbi! Desce daí! Eu quero ver o Cristo Redentor que dá as costas para a Zona Norte e que está de frente para a Zona Sul cair igual ao Saddam! Fala! Eu não quero a cabeça de zumbi! Eu não quero a cabeça de zumbi! Desce daí! Ok? Só um trechinho para a gente não perder tempo. Aqui umas outras imagens. Isso aqui já é a parte final da ação. Aquela é a primeira imagem da ação. E essa é a penúltima ação que a gente faz, que é a estátua que se chama Liberdade. Né? E aí os atores eles vão lavar essa estátua com água e sabão em pó e depois eles vão jogar a purpurina vermelha na estátua e aí ela fica desse jeito e a gente escreve Neo, onde está escrito Liberdade, e ela fica desse jeito. Logo depois da ação, obviamente, a gente lava tudo, remove todas as purpurinas. E, por último, a gente termina a ação nessa figueira da praça, que é uma figueira centenária e que, para nós, é o monumento que poderia ser a testemunha viva, né, de todos esses invisíveis, né, ocultos, ou de todas essas camadas históricas, né, que não se manifestam nessas estátuas. Então, essa árvore, ela fala com a gente no final da ação. E aí, nessa fala da figueira, que é um texto da Amora Pera, que escreveu para nós a partir dos escritos dos atores, esses entrelaçamentos, essas camadas, toda essa pulsão que eu narrei aqui, todas essas contradições, essas questões, elas vêm à tona, né? E aí, essa nossa ação ela foi denunciada, né, num grupo de Facebook de patrimonialistas. Ela foi denunciada e provocou uma polêmica, né, um debate bastante complexo. Um pouco foi antes do Bolsonaro ser eleito, mas a gente recebeu uma série de ameaças, né, por parte desses patrimonialistas. Nos ameaçaram. Teve um sujeito que falou: se fosse no tempo do meu avô, eu daria tiros de sal na bunda desses arruaceiros. Ou então, mais fácil colocar todo mundo em fila e com uma bala no crânio, pum, derrubar logo uns 3 para os outros ratos saírem correndo. Foram imagens muito sinistras e evocadoras, né, de toda essa estrutura colonial, né, racista, de todas essas feridas, né, que nos acompanham e nos carregam até hoje, né, e que, de alguma forma, para nós, nessa praça, elas se materializam no modo como essa história ainda é contada, através desses monumentos oficiais, mas que, para nós, né, ao evocar a figueira e ao evocar esses fantasmas e esses ancestrais invisíveis, seria uma forma da gente trazer essas outras histórias, né? Seria uma forma da gente fazer esse gesto, né, de escovar a história, né, ou de contar essas outras histórias que não foram contadas. Eu acho que eu posso parar por aqui, Daniel, ou eu posso terminar lendo o texto da Amora. Aí você me diz o que você acha que eu posso fazer. Olha, eu acho que você poderia ler o texto que eu conheço, um texto maravilhoso. Acho que todo mundo vai ter o maior prazer de ouvir esse texto, para finalizar. Vixe, Marita, vamos lá. Para dar aquela respirada, porque você está num ritmo aí invejável. Vamos lá. Bom, gente, esse texto incrível, esse poema maravilhoso, ele está nesse livro da Amora Pera, que chama Como Tombar um Paquiderme, um livro de poemas lindo, e ela escreveu esse
esse poema que eu vou ler para vocês e que é, então, né, essa figueira que eu mostrei falando com a gente. Vamos lá. Tomar uma água. Fala a figueira centenária. A encarnadura do tempo sou eu. Meu tronco de cor escrava é quem sobrevive ao incontável, não sem trauma marcada, mas em mim apenas o vento, porque atravesso as grades e os séculos, eu, metafísica, me sustento e aguento o quente do ferro, a brasa. Duro é o berro do grito e da bala na asa. Me pintou as folhas o som do xiquirá, pintou os rios de vermelho, as asas da arara original, mas eu finco aqui, aqui me broto e seivo a seiva, que embaixo dessas pedras portuguesas e mãos francesas tem a terra, tem o pau-brasil, o brasal, tem 2 antes e 2 depois de Cabral, sem mim aqui essa praça cai e cai mal. Tudo o que sem olhos vi, guardo em minha pele pó, pendo-me elástica para que não me rompam o centro, não me rompam o centro, rompam o centro, gira o centro, centro. Me enfeite com um laço, Zara em Dembo, que tudo o que muda é movimento. Nunca parei, velha avenço, nunca parei. Da muda à copa, a mim não me podem pôr no polé, a mim não me grilham o pé, eu marco o centro, Zara, tempo. Ali, naquela quina, antes do teatro, houve primeiro ato, branco como nada, macho como o quê? Que sorte eu dei de estar aqui, o quê? Hoje sei, o teatro é o mundo, a rua, o teatro é negro, o teatro é o gesto, é o ato, a criação, o ocã, a coragem, a verdade de máscara nua. O teatro tem o sexo e a palavra para si que bem tiver. Quem escolhe a história? Quem assina a lei? Quem ergue, tomba e destomba? Qual o nome do cavalo e da tribo tripa embaixo da pata? Quem enterra e desenterra os trilhos e deschava a rima? Quem morre na praça? Quem mata nos livros? Em quantas cores vieram rainhas e reis? Na eternidade da cidade, a espada ergue, a estátua ergue a espada e sabe que não é Ogum. A estátua ergue a regra e crava, e cala, inerte, tudo que nunca teve voz, assassina e escala o que queda. A estátua não escuta o cantar da gaiola e não sabe que os pássaros sempre forçam a portinhola. A estátua só existe a sós e desconhece a potência de nós. A fidelidade mata o índio e o rio, a união odeia tudo o que é os outros, a liberdade golpeia a fé alheia e tudo que enseja corpo, mas a justiça se inscreveu, feito promessa de um Brasil, fosse eu a mátria que nos pariu, uma justiça antes da venda, sem contrapeso de ouro na balança, e a ponta de sua espada ainda descansa. Abre a vista, justiça, retira da retina tua catarata de película branca, esconde a cara ou diz teu nome para que parem de te esperar. Me amarre um laço na altura do quadril, Zara, tempo. Pergunte, agradeça e desobedeça. O olho do tempo, árvore fêmea, sombra mãe, colo gentil, eu, figueira gameleira, baobá atlântica, Iroco, Nhanderu, Tupã, até Exu, estou cá, eu sim, ficus. Angola, Banto, Tupiniquim, Iorubá, relógio da história instante, realeza monumental. Quem não me sabe ler, que me ouse derrubar e ver que sucederia na raiz desse lugar. Não pelo que nunca vai morrer, mas pelo que nunca vai parar de nascer. É isso, gente. Mas, Adriana, muito obrigado. Leitura incrível.
Esse texto é demais, esse texto é demais. Ele merece ser lido e relido e lido de novo, porque ele é demais. Muito obrigado pela fala animada e tudo isso. Gente, a gente não tem tanto mais tempo, então assim, também não estamos também com tanta pressa, porque esse limite ele também é elástico. Então, eu queria, sem mais comentários, deixar aberto para quem quiser colocar alguma coisa, fazer uma questão, uma consideração, dar oi, mandar beijo. Uma pergunta que tinham feito é porque queriam que vocês repetissem o nome do texto do Gabriel, que vocês tinham citado antes. Bom, eu posso escrever aqui direitinho esse nome. É legal lembrar que a gente está num debate interessante na aula, como eu já citei aqui antes, e esse texto foi trazido de uma maneira bastante horizontal, nossa quase anti-metodologia do nosso debate na nossa aula, pelo Hudson, que é nosso colega aqui. Ali é uma citação dele, na verdade, é uma bibliografia complementar que ele trouxe. Eu mesmo não conhecia esse texto ainda, né? Então, obrigado, Hudson. Depois eu vou passar aqui, enquanto a gente vai conversando, eu escrevo aqui, acho o título direitinho. Tem um PDF disponível no Google aí de maneira tranquila. Olha, só parabenizar a aula, o conteúdo e a oportunidade de estar participando aí. Opa, obrigado, Elson. Valeu a força. Gente, alô? Oi? Oi, gente. Meu nome é Luciana. Eu primeiro queria agradecer pela oportunidade de oferecer esse seminário maravilhoso. Eu estudo na PUC, eu faço pós-graduação em tradução português e inglês e eu me formei em letras na UFRJ. Mas a minha paixão, o amor da minha vida é teatro e artes cênicas. Eu estou só passeando nas letras. E aí eu só queria falar de uma coisa que eu lembrei com toda essa apresentação e essa fala, que uma vez me inspirou até a fazer uma pesquisa, que depois, infelizmente, eu tive que interromper, porque o evento do Facebook que eu estava retirando meus dados caiu, excluíram e eu não pude continuar. Mas eu fui numa festa em 2017, se eu não me engano, e o nome da festa é Batecu, e é organizada por um coletivo, e tem a proposta de celebrar a cultura negra, artistas negros. Qualquer pessoa pode frequentar, mas essa é a proposta do evento e do trabalho desse coletivo. E aí eu lembro que numa edição que aconteceu no Rio de Janeiro, que esse coletivo faz ações e eventos por todo o Brasil. Numa festa no Rio de Janeiro, eu acabei indo embora mais cedo, só que depois eu olhei o evento e vi que aconteceram inúmeros episódios racistas dentro da festa, e aí as pessoas estavam no evento da página denunciando e falando tudo que houve, e muitas pessoas brancas questionando e falando que elas estavam erradas. E eu li, gente, que eu sou um branco de alma negra. Chegou nesse nível os comentários. E aí eu lembrei muito desse episódio, porque é mais uma vez essa história se repetindo. A gente vê um grupo reivindicando um lugar, uma festa, um local para eles se divertirem, celebrarem os artistas negros, que tem essa proposta abertamente, e mesmo assim vão ter as pessoas se incomodando e se doendo e deslegitimando denúncias. Então, é só um desabafo, assim, um relato de uma coisa muito recente. Isso foi ontem, em 2017, sabe? E como que essa reivindicação do espaço incomoda muita gente. Olha, Luciana, muito obrigado pelo seu comentário. Não sei se a Adriana quer aproveitar daí também e falar alguma coisa, mas eu queria dizer que é muito importante que você falou, porque não é só aí que está, né? Isso aí a gente vai entender muito isso, por essas teatralidades híbridas para fora da sala, como a Adriana falou, ao longo da própria Constituição, né, dessa cultura colonial brasileira e depois imperial e quase republicana, como a gente está provocando,
mas é que a questão da festa é muito importante, nunca é só uma festa. Essas teatralidades, elas são festivas, elas são a resistência dessas manifestações, elas sempre se dão, né, através de mecanismos, estruturas de representação, estratégias de ocupação de espaço da cidade ou fora da cidade, enfim, festivas, né? São celebrações que sempre incomodam, né? Sempre incomoda. O Baticu é uma festa muito importante. Quem não conhece aí, procure saber, como se diz, enfim, é uma das festas mais importantes. Agora presente 2 produtores da festa, se eu não me engano, num documentário muito específico, recente, que está no Netflix, bastante acessível a todo mundo, que é inclusive da mesma cineasta que fez o documentário do Monobando, Adriana, né? Que eu esqueci o nome agora, enfim. Juliana Vicente, o nome da série chama Afronta e está no Netflix. Exatamente. Vejam, pessoal. Os produtores dessa festa são personagens, enfim, né? São presentes, dão depoimentos também para ela, né? São retratados por ela nessa série, dessa festa, que é muito importante. Então, assim, esse looping, esse devir minoritário, para a gente falar numa bibliografia aí que mais ou menos a gente sempre atravessa aqui nas nossas pesquisas, né, contemporâneas, né? Essa onda que ela vem muito forte por uma disputa, uma luta, uma política contemporânea de discursos de racialidade, de afrodescendência, de cultura africana, etc., mas também por outros motivos e outras voltas que a cultura brasileira deu, do mestiço, do imigrante, do pobre, questões sociais, de gêneros, né? Enfim, que sempre se reúnem de alguma maneira muito potente, muito forte na celebração. São encenações de celebração. A festa é muito importante escavações que a gente tenta se referir, nessas pesquisas, né? Para essa teatralidade que ficou fora da sala, fora da historiografia, de certa forma, né? Dani, o Adelson está com a mão levantada. Opa! Adelson, quer falar? O Adelson tinha colocado no chat que ele queria mais indicações, mais referências sobre a baderna. Acho que talvez seja isso que ele fosse pedir. Essa pesquisa... Bom, tem um livro que é um livro de ficção sobre a baderna, é um livro de um jornalista. Quer dizer, é uma espécie de ficção baseada em alguns dados. Eu vou pegar aqui a referência para vocês. Que chama... Aqui. É do Silvério Corvisieri, Maria Baderna, a bailarina de 2 mundos. Foi publicado pela Record em 2001. Fora isso, tem um artigo que eu publiquei com a professora Beth Rabete na revista Sala Preta, que fala sobre esse lundu. A gente pega um fenômeno a gente pega a baderna dançando o lundu no Recife e, enfim, fala bastante da pesquisa. Tem outros artigos também. Eu acho que se vocês fizerem uma pesquisa nas revistas, nos periódicos da área de arte, você vai achar o Péricles Amin publicou, a Elza de Andrade participou dessa pesquisa, a Beth Rabete deve ter publicado alguma coisa também, que aí são artigos... Eu tenho aqui também na mão o PDF do seu artigo, que eu acho que eu vou botar aqui no Sala Preta, agora, exatamente. Eu esqueci o nome agora, mas está na Sala Preta, é um artigo legal, assim, que faz um resumão. Tem algumas coisas, né? Acabei de colocar aí, para quem quiser, está aí o PDF inteiro disponível aí, só baixar do chat, tá? E acho que vocês podem fazer sim uma pesquisa no Google. Agora é bem curioso, porque tem esse lado, né, fantasioso, mítico da baderna, né? Dessa figura. E engraçado que ela é retomada depois das manifestações que explodiram no Brasil pós-2013, ela é retomada pelo campo progressista, meio para a gente redefinir a palavra baderna, que aparecia em muitos lugares, né?
É uma Mas editora super importante na nossa formação, na década de 90, até esses que é dias. Baderna, exatamente, que é Editora de Baderna. livros situacionistas, exatamente, publicou em situacionistas, exatamente. Livros anarquistas, acho que o Hacking Bay também foi publicado, Foi. né, das zonas temporárias autônomas para essa editora, exatamente. Pois é, tem essa coisa que a Baderna, mas na verdade, nessa pesquisa, a Beth, ela foi para a Itália, ela fez o pós-doc dela lá e pôde acessar alguns arquivos, não se comprovam algumas coisas, tá? Porque é isso, gente, é pesquisa historiográfica, né? E aí a gente está lidando com documentos, uma série de coisas assim. Mas o Corvisieri, como ele é jornalista, não estava preocupado com isso, ele escreve uma espécie de um romance jornalístico que é bem legal de ler, é divertidíssimo. E eu acho que também acaba oferecendo um panorama, né? Afinal de contas, esse debate ficção e real na própria história é algo bastante complicado, polêmico, né? Não necessariamente um texto de ficção não está pulsando, né, questões do seu próprio tempo. Então, é possível fazer leituras, né? E, gente, foi muito confuso, assim, porque eu peguei tantos fios, né? E como eu não escrevi, não deu Foi tempo, eu maravilhoso, fui foi muito pegando os bom. fios. Espero que tenha chegado em vocês. Valeu, Miguel! Miguel Lino aí, ó, Lino. Miguel, e essa conversa tem muito a ver com as coisas que a gente tem discutido, né? Com você, quando você traz a figura do Donga, tem tudo a ver com essa conversa, né? É bem de encontro a essa perspectiva de olhar, né? Quem mais? Eu queria falar. Tá, Oi, estão me Júlia. ouvindo? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou Júlia, eu sou licenciada em dança lá pela UFRJ. E tenho um projeto num grupo de estudo também falando sobre as questões de corpo e neoliberalismo, né? Dessa ascensão política que está acontecendo não só aqui, né, mas nas outras partes do mundo. E foi muito interessante, queria agradecer e parabenizar, porque foi muito interessante fazer esses links, essas pontes, sobre outros olhares, né, sobre outras perspectivas. Eu vi o espetáculo Correria lá na Casa do Jongo da Serrinha, onde eu trabalhei lá por 3 anos. Eu fui professora lá de dança e cultura popular. E, enfim, Patrick e Magano são pessoas que eu tenho contato até hoje, são colegas, pessoas incríveis. Então, foi muito interessante fazer esses diálogos. E ouvindo também outras pesquisas e outras referências, né? É sempre muito importante a gente ouvir, escutar. E queria só fazer um comentário e agradecer pela oportunidade desse seminário estar acontecendo, né? E da gente poder escutar pessoas tão importantes e falas tão importantes, significativas, que também são contra-hegemônicas, né, nesse contexto político-social e cultural que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, muito obrigada, Daniel, Adriana, pela... Júlia, obrigado a você. Obrigada pelo comentário, Júlia. Só um Essa parênteses, a gente fez um espetáculo para criança, em parceria com o Jongo da Serrinha, que chama Jongo Mamulengo. Eu acompanhei. Que foi muito incrível, assim, o nosso querido Zé Lopes, falecido agora, né, em agosto. Eu não Aí sabia. com muita tristeza, mas ele fez todos os bonecos do espetáculo e os bonecos, eles são personagens históricas, né, do Jongo, e também contam a história do Império Serrano, né? É um espetáculo muito com música ao vivo, com o Cordão do Boitatá tocando e Eu o Jongo acompanhei da com Serrinha vocês cantando. vocês irem às escolas ali municipais do Jongo. Eu fui com Isso, a vocês, gente eu fez todas as acompanhei tudo. escolas, exatamente. Foi muito, esse trabalho é muito legal. A gente está querendo fazer o Jongo Mamulengo 2 e Miguel, o espetáculo, acho que você não viu, mas o Miguel conta um pouquinho aquela história do Aniceto, do sindicato. Não sei se o Miguel ainda está na sala, acho que ele saiu.
Mas foi bem legal. A gente está querendo fazer o Jongo 2, porque é muito assunto. E aí agora a gente gostaria de fazer com as filhas do Zé Lopes e com a mulher do Zé Lopes, que seguem fazendo boneco, seguem aí o ofício do mestre, né? Lá em Glória do Goitá, Pernambuco. Nossa, façam sim, porque esse espetáculo é um dos espetáculos mais incríveis que eu já assisti. É de uma sensibilidade poética com a história do jongo, assim, muito incrível. Vai ser bem bonito. Gente, tá indo som aí, eu tava com dificuldade de som aqui. Assim, Eu tenho uma... Tá sim, Adelson. Primeiro, boa noite. Adelson, Obrigado. meu querido, é você! Agora caiu a ficha. Saudades. Prof! Saudades imensas. Muito bom te ver, muito bom mesmo. Saudade de te ouvir falando prof, Adelson. Prof, saudades também, muito bom te ver, fiquei aqui energizado, inspirado, você é uma inspiração sempre pra gente, né? Acho que Adelson caiu. Acho que ele caiu. Adelson, querido aluno da direção teatral. Voltou. Acho que você caiu, Adelson. Vê se você voltou. Voltei aí, gente. Meu som tá ruim. Não, eu só queria colocar, primeiro parabenizar vocês aí por esse evento. Achei fundamental nesse momento que a gente está passando, né? Discutir a cidade. E eu sou professor da rede pública, fui aluno em um período conturbado aí da professora Adriana Schneider, e tenho muito interesse em explorar a praça, e observo o quanto, né, vocês estão trazendo toda essa dimensão do ensino superior e da prática artística no contexto da cidade, e eu vi o trabalho do Bonobando também, incrível, mas eu fico pensando também, trazendo para o meu território de fala agora, que é a educação básica, o quanto essa coisa de você ir para a praça aterroriza qualquer direção, qualquer equipe gestora nas escolas da educação básica. E, assim, só para elaborar melhor a minha questão, eu estou agora dando aula de artes cênicas, inclusive, em frente à Praça H, e tenho muito interesse, tem, inclusive, uma figura da Anastácia ali, enfim, tem uma série de questões ali naquela praça. O quanto a gente, assim, não é muito difícil para a gente sair da escola, o quanto aterroriza usar o espaço público. E aí eu penso que estou trazendo essa discussão porque isso também não está nos nossos espaços de formação, né? A gente vai pensar nesse público do teatro de rua, muitas vezes na faculdade, e ele não é pensado na educação básica. Não sei se eu estou me fazendo claro, assim. Eu acho que no Rio, pelo menos, nas formações que eu vou, eu vejo muita pouca ponte na questão da formação estética mesmo, nas possibilidades de usar a cidade na educação básica, especificamente no ensino de artes cênicas. E eu gostaria que, de repente, a gente falasse um pouquinho sobre isso. Acho que é isso, não sei se eu fui claro. Adelson, acho que você toca numa coisa muito importante, né? Porque eu acho que o que eu posso falar, assim, dialogando muito rapidamente com o que você está colocando, essa coisa também do ensino de arte nas escolas, ele é também recente, né? Uma conquista recente, e que segue sendo ameaçado, né? A cada ano segue sendo ameaçado de ser retirado dos currículos, né? De entender a arte como uma coisa só, né? Então, em algumas escolas, um professor que às vezes é do teatro é responsável por artes visuais, música, tudo, ou alguma escola. Então, isso é tudo muito arbitrário, né? Eu acho que tem uma noção, tem duas noções assim que eu já vi as minhas colegas que dão aula de arte no CAP, fazem um trabalho bem incrível. Eu acho até que você foi bolsista do CAP, não foi? Quando você foi da direção teatral, Adelson? Não me lembro. Não cheguei não, mas eu fiz uma especialização agora há pouco tempo. Porque a gente fez lá na direção teatral, a gente faz parceria, né, com o CAP, e os alunos fazem estágio lá com as professoras de artes, e o ensino de arte no CAP é excelente, né? Porque ele é realmente... As matérias, elas fazem parte ali do currículo, né? E aí, então, eu acho que tem uma discussão interessante, que é pensar que o ensino de arte, não necessariamente ele vai formar artistas, né? Acho que isso é a primeira coisa que acho que a gente tem que pensar. Assim como a gente é obrigado a estudar matemática e ninguém vai ser matemático, é bem básico, né? E como as artes, né, elas são fundamentais
para todas as instâncias da vida social, né? A percepção que as artes e a cultura elas transversalizam tudo, né? E muitas vezes elas são tratadas como a cereja do bolo, né? Ou a azeitona da empada, e elas não são tratadas como alguma coisa que é fundamental para que a gente dispute também os modos de vida, né? Ou para que a gente tenha uma percepção de que os modos de vida são diferentes e que eles têm um impacto, que eles precisam ser reconhecidos, que essa diversidade precisa ser reconhecida, né? Então, o trabalho de artes, essas visões da cultura em sala de aula, né? Elas são fundamentais na formação, né, do cidadão, do indivíduo, do sujeito, né? Então, assim, eu acho que a gente deve deslocar nós, artistas pesquisadores, artistas professores, acho que a gente deve se afirmar enquanto artistas, mesmo quando estamos em sala de aula sendo professores, mesmo quando estamos sendo pesquisadores. Acho que isso é muito interessante, porque a forma como a gente pesquisa, a forma como a gente dá aula, problematiza, né, uma série de modos. A própria estrutura, né? Tudo, problematiza modos, problematiza uma série de coisas. A própria forma desse seminário aqui tem um conhecimento artes operando nesse seminário, né? Colocar aqui agora 54 pessoas nesse Zoom, nessa sala, faz toda a diferença nisso, que na forma como eu estou articulando nessa fala para vocês, ou a forma como eu articulo os assuntos, né? Chegando no meu trabalho como artista pesquisadora, num coletivo, tudo isso, cara, são exercícios de política, são exercícios onde a gente está, de fato, exercitando direitos, né? Não só pensando direitos, mas exercitando direitos, né? Experimentando forças políticas que nos atravessam, né? E todos os enfrentamentos necessários para que a gente possa descolonizar os ensinos, os corpos, os sentidos, né? As relações sociais. Então, Adelson, o que eu posso te falar é que, para mim, assim, toda a admiração para o professor que está na sala de aula, né, no ensino público, de nível básico e médio, assim, porque vocês são a base, né, de tudo que virá depois. Então, assim, meus respeitos, e o que a gente puder criar de relação entre a universidade e esses espaços, a gente deve criar sim. A gente deve criar sim. Até porque, quando a gente está pensando na formação do artista, a gente pode pensar que o artista ele pode sim atuar em todos os espaços, porque a gente entende a nossa sala de aula como sala de ensaio, como lugar de criação, né? O artista, professor, pesquisador, ele não opera esses espaços como disciplinas formais operam. Isso é fundamental na saúde da escola, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é brigar, sim, por políticas públicas e brigar, sim, né, por relações que possam aproximar a cultura e as artes de todas as outras instâncias. Então, acho que quando a gente fica pensando de forma isolada, a Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, não sei o quê, acho que a gente tem que parar com isso, a gente tem que também disputar, né, ter gente de artista e agente de cultura em cada um desses segmentos governamentais, né, estreitar as relações educação, cultura, para que essas coisas sejam de fato indissociadas, né? Eu acho que é o que eu posso te oferecer, Adelson, nesse momento, assim. Acho que a gente não pode ficar sozinho, isso eu te falo, ó, desde aquelas coisas lá, né? Desde aquele negócio lá de 2013. Eu queria só acrescentar uma coisa, Adriana, nessa tua fala maravilhosa aí sobre essa política, inclusive, quando atravessa o campo da educação, quando uma coisa atravessa a outra, que é uma trança muito interessante que o Adelson traz, que pelo visto você já tem esse puta de debate aí, mas assim, de alguma forma, o que eu acho que muito do âmbito do que se discute hoje nessas disputas políticas, das linguagens em geral, é entender que a gente está disputando não simplesmente as bandeiras, os temas e os assuntos, né? Quando a gente faz uma arte que é pesquisa, que é disputa, que é imersão, você está disputando também os meios de produção. Isso é muito interessante. Não é só o assunto que está em jogo, é o modo como fazer, é o meio de fazer, a disputa pelo poder, até para dissolver o poder na sua rigidez violenta, como ele se coloca ainda mais na nossa condição colonial. E é interessante, eu também já estive em sala de aula, na verdade, no campo da filosofia, mas também é um campo desviante na estrutura da escola básica e tudo isso, no caso do ensino médio, no meu caso, tem sempre em jogo entender, de alguma maneira, me parece, né, potente pensar assim, que a escola é também um meio de produção.
né? E ela também está em disputa enquanto meio de produção. E eu acho 100% de acordo. E fundamental. Eu fundamental. diria, talvez até o lugar. O lugar, O lugar. meio de produção. Né? E que está na mão do Estado, por um lado, mas também está na mão de interesses privados, de formação, de normatização de identidades, normatização de desejos, normatização de consumo, enfim. Então, claro que você vai pensar a arte num espaço, no meio de produção hegemônico e tradicional, como a escola, você coloca problemas para a própria estrutura da coisa, para o modo de funcionamento. Antes de mais nada, às vezes a ação de arte numa estrutura rígida é colocar um problema, um ruído, né, no modo de produção dela. Né? Esse ponto E eu acho que, só pegando um gancho aqui, o que vocês estão apresentando aqui hoje é inspirador. Ver esse trabalho, essa ação da Dri aí na Praça Tiradentes, todo esse processo de ressignificação, para mim serve como uma inspiração mesmo. Assim, estou muito interessado em trabalhar com a Praça H em Benfica. Acho que nós temos, no caso das artes cênicas, do ensino de artes cênicas, é uma novidade do Rio, é a maior rede municipal da América Latina que tem artes cênicas, e a gente ainda continua muito dentro, tem muita dificuldade para sair da escola, e eu acho que é esse o movimento mesmo, de abrir brecha, de cavar, que vocês trouxeram aí, né? Pensando nesse cavar mesmo, como esse sair da escola, cavar outros territórios, e agradeço, muito bom ver vocês. Maravilha. Poder trazer essa discussão também. Obrigado. Obrigado você. E aí, podemos terminar? São 10:07. Já estourando, né? Acho que o Lucas Castelo está perguntando se pode fazer mais uma pergunta, se ele puder. Vamos lá. Tudo bem, Dri? Você estava com o tempo muito pegado aí para 7 Não, horas. eu estou ferrada, já tive que avisar a pessoa que eu estou atrasada. Bom, mas depois tomara que não seja complicado. Mas vamos lá, Lucas, então. Não quero que seja complicado de jeito nenhum, mas também Bora, não sei se vai ser Lucas, possível. bora, Lucas, bora. Na verdade, eu fiquei pensando aqui, a gente está diante desse momento, né? Queria pensar um pouco para frente. A gente está diante desse momento e tal, pandemia, não vou nem entrar nesse mérito, mas um crescente êxodo urbano, a gente vê em alguns lugares do planeta, algumas cidades com êxodo urbano tão grande que essas cidades são obrigadas a, algumas vezes, serem sitiadas para ninguém sair, a cidade não quebrar. Como é que a gente opera hoje essa articulação entre essas cidades novas que estão surgindo e essas cidades antigas, impregnadas de história? Como é que a gente opera essas duas cidades ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem um crescimento de algumas cidades que eram pequenas até não sei quando, e a gente acaba tendo mais possibilidades de ter uma via democrática de fato, né? Com menos de 500 mil habitantes. Como é que é esse espaço impregnado de história e esse espaço higiênico e novo e também cheio de possibilidades, né? Olha, não sei se eu dou conta para responder essa tua pergunta, Lucas. Não sei se eu dou conta. Não sei se eu eu vou junto contigo, então, Dri, assim, pensando o seguinte, porque é um grande desafio que o Lucas está colocando, né? Eu acho que a gente está aí mais horizontal impossível, né? Acho que não tem nenhuma pesquisa ou trabalho já consolidados diante desse fator estupefato, desse evento extraordinário que a gente está vivendo agora, né? Agora, ao mesmo tempo, historicamente, você tem uma porção de detalhes interessantes aí para escavar, né? No sentido de êxodos em outras pandemias. Tem muitos textos sobre a gripe espanhola de 1918, né? Alguns sempre dizendo de camadas sociais, por exemplo. Né? Você tem textos de 1918 falando assim, a classe média, né? A elite vai para a serra, né? Isso é uma dimensão de novas ocupações que a gente está vendo aí de novo. Né? Entendi, é isso. Essas gentrificações pandêmicas. Porque eu acho que se é esse o fenômeno de êxodo que você está falando, Lucas, específico agora da pandemia, só está em êxodo quem pode, né? Quem tem uma casa na serra.
É que eu bati, Uso do eu valor. destaquei isso, né? Mas enfim. eu acho assim, especulando algumas coisas, eu estou muito interessada Não era exatamente isso, não, mas é um Não? exemplo que eu acho que vale muito a pena. É esse exemplo mesmo também. Mas, Lucas, eu acho que eu tô muito interessada em outras economias. É um pouco o que eu tenho me dedicado agora nesse momento, assim. A gente tem até um projeto que a gente está desenvolvendo que chama Muda Outras Economias. A gente criou uma moeda social e essa moeda social ela gera outras práticas econômicas que se dão através da dádiva e trocas que não entram a moeda real, digamos, esse lastro do real na experiência, né? E tem sido muito interessante atravessar a pandemia com essa experiência em aberto e a coisa acontecendo. Essa prática das moedas sociais, por exemplo, era uma coisa que já vem pipocando já há algum tempo em alguns lugares do mundo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem Maricá, com a moeda Mumbuca, por exemplo, que é uma moeda que já está operando lá, né, que tenta um pouco oferecer uma outra alternativa para as trocas econômicas, pensando economias mais justas, solidárias, né, locais. Né? A gente tem o Banco Palmas, lá da periferia de Fortaleza, que já faz isso já há alguns anos, né, também com uma moeda social, com políticas de microcrédito, outras lógicas. Eu fico muito interessada nesse momento que a gente está vivendo bem crucial, eu fico mais interessada em focar nessas ações que já estão em andamento, que oferecem já a possibilidade da gente exercitar esse outro modo de vida. E aí é só a gente observar, por exemplo, como é que o MST, Movimento Sem Terra, está se comportando, né, nesse momento de pandemia, através da possibilidade de distribuir alimentos. O MST, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Né? A gente tem que pensar sobre isso. Por exemplo. Né? Ou como, por exemplo, organizações em várias favelas do Rio de Janeiro responderam muito rápido na criação de ações de cidadania para os seus territórios, né? Distribuindo cestas de alimento e tentando fazer parcerias com o Fiocruz para ter teste, tentando, né? Ou os artistas que se mobilizaram para tentar fazer com que a lei Aldir Blanc, né, saísse o mais rápido possível para gerar algum tipo de renda para o nosso setor, que é um dos mais impactados nesse momento de pandemia, né? Fomos os primeiros a parar, vamos ser os últimos a sair. Então, eu acho, Lucas, que essa conversa de distopia e de caos e de crise é uma pegadinha e é parte do pacotão. Eu acho que a gente tem que tirar essas visões impregnantes em nós e focar no que interessa, que é as ações que já estão propondo uma outra jogada. E veja que eu não estou falando de novo, porque a palavra novo é uma pegadinha. Né? De novo, quando aparece a palavra novo, de novo não tem nada. E outros é mais interessante porque tem a ver com toda a conversa dessa fala aqui hoje. Né? No caso do teatro, a gente ficou falando de práticas de teatro que não foram nem consideradas como sendo teatro, que estão fora do cânone, ou essas camadas invisíveis da história que não são reconhecidas pela história oficial. Então, quando a gente fala de outros, a gente está tentando reconhecer também práticas quilombolas, práticas dos povos originários, práticas de movimentos sociais, práticas, né, que podem responder com muita rapidez a procedimentos de solidariedade. Eu acho que isso me interessa mais. Assim, eu estou interessada nessa parada. Né? Estou interessada nessas redes, né? Em como pensar essas coisas. E aí, eu acho, sinceramente, terminando, que a gente não tem como contrapor campo e cidade. Eu acho que a visão de campo é uma visão extremamente romântica, que tem a ver com esse pacotão todo que eu estava falando lá do romantismo alemão, mas não vamos voltar nessa parada. Assim como a noção de cidade também é romântica, num certo sentido, porque eu acho que assim, a gente não tem como abandonar uma coisa ou outra, mas a gente tem como, dentro da cidade, né, produzir práticas interessantes que possam gerar distúrbios, né, nesses modos desiguais, né, nesses modos de operação extremamente violentos. E a gente sabe que a gente só pode fazer isso via cultura, né, e projetos de artes. Né? Então, tirar lá o PP e colocar projetos de cultura, onde tem ponto de cultura, onde tem projeto artístico-cultural, onde tem, né, a organização de juvenil ali dos comunicadores populares, tem respiro e tem possibilidade da gente oferecer uma outra resposta
né, a esses processos extremamente violentos. Claro que tudo que eu estou falando parece ser super otimista e parece ser super mole, não é, né? Mas eu acho que a gente deve colocar nossa energia nisso e não, né, na gente se afundar na noção de crise, na sensação distópica, né, e nessa impressão de caos, que eu acho que isso é parte da pegadinha da armadilha, né? Da armadilha. Gente, a gente está estourando o tempo, mas antes do último minuto que a gente tem aqui combinado, no máximo, eu vou passar a palavra para a Ana Kfouri, que está falando com a gente. Obrigada. Não, mas, na verdade, eu queria terminar só agradecendo muito, porque eu fiquei comovida aqui, agradecer demais, Daniel e Adriana, pela potência da tua fala, como você convoca a nossa escuta e o nosso corpo. Então, a tua fala, que é uma força corpórea, que é uma fala que é atitude, que é ética, que é afeto, sabe? Isso é muito... E tudo que você moveu com ela e vai continuar reverberando, né? Porque é isso que faz, né? Vai continuar reverberando nos nossos corpos e no nosso pensamento-corpo, ação. Te agradeço muito, porque isso também é uma oportunidade para eu divulgar muito rapidamente a especialização que esse webinário celebra, que é exatamente o princípio da especialização, é trabalhar o corpo descolonizado, um corpo potente, um corpo insubmisso às ideias. Então, não tem abertura melhor do que o seminário hoje do Daniel ter trazido a Adriana, para a gente celebrar, porque é uma vitória do nosso curso de artes cênicas. Muito obrigada. E a todos, ICE, IAU, Fernanda Bonde, e o nosso diretor do Departamento de Letras, Alexandre Montauri. Mas foi lindíssima, é comovente assim, ouvir, porque mexe, é uma convocação corpórea, né? E todas as temporalidades, né? Tudo que você trouxe, os resgates, né? De memória e de pensamento-ação para a gente, né? Você vê quanta... E também está gravado. Então, acho que a gente pode divulgar isso, né? Quem não conseguiu estar aqui vai poder assistir no site do CCE. É isso. E uma coisa muito importante é anunciar, semana que vem, a gente tem segunda-feira a Fernanda Bonde convidando a Cristiane Jataí com a pesquisa dela, que tem uma palavra que move, né, esse seminário, que é cena. E na terça-feira temos a Dani Lima convidando a Lia Rodrigues com a palavra corpo. Então, quem puder divulgar, por favor, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E muito obrigada, sinta-se muito abraçada, Adriana Schneider, eu lembro de você na palestra saindo do doutorado, a gente em Fortaleza, emoção acompanhar a tua trajetória, a potência da tua trajetória, tá? Valeu, muito obrigada, gente. Daniel, obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo, beijo para todos, valeu. Deixa eu agradecer também, Dani, antes de se cair. Muito obrigada, Dani, pelo convite, obrigada, Ana, pelas palavras, muito amor por você também, e vida longa para esse curso que vocês estão criando, a gente precisa disso, somos um parceiro lá na UFRJ, contem com a gente para o que vocês precisarem. Agradecer também a todo mundo que está aqui nessa sala e que ficou aqui até o final, todo mundo que assistiu pelo YouTube. Pedir desculpas numa boa também por qualquer deslize ou falta de apuro em alguns detalhes, mas era uma tentativa de manejar e trazer questões, né, de trabalho, algumas que estão lá atrás, mas foi muito bom também esse exercício de trazer essas pesquisas lá de trás e ir fazendo esses cruzos, né? Então, também foi interessante escavar aí esses próprios mergulhos na pesquisa. Então, agradecer a todo mundo e, bom, podem me procurar na UFRJ, somos parceiros aqui da PUC e tudo de bom para todo mundo. Se mantenham em saúde, hein, gente? E firmes, tá? Que a pandemia não acabou. Valeu, gente. Muito obrigado. Fechando a mesa, então. Vida longa. Força, saúde, beijos, até breve, até semana que vem, no mais tardar.